8 de outubro de 2025, o passeio será no encontro de número 243. Mas vamos antes elevar o nosso pensamento. Colocar na nossa tela mental aquela imagem de Jesus que conhecemos. Mestre, mais uma vez, aqui estamos. E queremos te agradecer a oportunidade do aprendizado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Queridos irmãos, amigos espirituais, que nos amparam, nos auxiliam, nos inspiram, nossa gratidão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós vamos terminar hoje esquecimento do passado. Certo? Nós paramos no último slide, se não me falha a memória, do esquecimento do passado. Nós paramos. Deixa eu ver aqui. Nós paramos, se não me falha a memória. Foi. Nós paramos desse slide, mas nós vamos retornar mais um. Vamos retornar a esse. Mas antes, deixa eu comunicar uma coisa a vocês. Lembram vocês que nós falamos da vez passada que iríamos terminar esse tópico, esse item, esquecimento do passado, e o próximo, que é momentos de resignação, o Maxwell iria fazê-lo. Só que o Maxwell me passou um fax, um zap ontem, falando que não viria. Eu dou uma sorte. É difícil, não? É difícil. Vocês sabem que desde o início, quem está aqui conosco desde o início sabe que eu já tentei procurei uma porção de pessoas, inclusive para nos ajudar, inclusive pessoas que iam em Sacramento conosco, mas, lamentavelmente, até agora não conseguimos ninguém que possa vir a colaborar conosco com aquela responsabilidade, com aquela convicção. Vou fazer, está marcado, eu vou fazer. Naturalmente eu tenho que levar a peteca e fazer o gol em todas as partidas, mas não tem problema não. Até onde der a gente vai fazendo gol. Então nós vamos terminar esse, vamos dar continuidade no outro. Vamos lá. Esquecimento do passado. Nós paramos no slide seguinte, mas vamos terminar. Vamos fazer nesse retorno ao slide anterior, vamos começar no segundo parágrafo, ok? Neste aqui. Ademais, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Então eu só não me lembro do passado durante... Quando estou mais encarnado. Quando estou aqui? Sim, mas com um detalhe. Nem todos conseguem retornar ao passado que desejam. Não é assim que funciona. Você retorna ao passado de acordo com o teu nível evolutivo. Para alguns, há uma recordação, 2, 3 reencarnações passadas. Para outros, mais. E para outros, nenhuma recordação do passado. Depende do nível espiritual. Eu posso desencarnar e me recordar de 2, 3 recordações do passado. Eu posso desencarnar, não recordar de nenhuma reencarnação passada.
Eu posso desencarnar e recordar de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reencarnações do passado. Depende do meu nível espiritual. Depende da minha evolução espiritual. E tem aqueles, como eu já falei, não recordam de nada. Não recordam de nenhuma reencarnação. Por quê? Por que não recordam? Porque não será produtivo para o espírito. Não será bom para o espírito. Não adianta você recordar determinadas reencarnações que você teve, se aquilo não vai te ajudar na presente existência, seja ela espírito, seja ela na espiritualidade ou seja ela reencarnado. Então, Deus faz com que você não se recorde, porque se não vai ser produtivo, não precisa. Certo? Muito bem. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias o que fizemos na véspera e nos dias precedentes. É isso aí. Sem maiores detalhes. Os detalhes já estão expostos. Ok? Vamos em frente. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Não é somente depois da morte. Nós que aqui estamos podemos ter lembranças do passado. Podemos ter momentos em que a gente lembre de determinada coisa, faça um acontecimento que está acontecendo e você recorda de determinada coisa e você vai e executa. É uma lembrança de existências passadas, muitas vezes. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e sofre justamente. Por isso falávamos aqui que quando você está no estado de emancipação, você vê que você tem muito mais liberdade, você executa coisas que são completamente diversas daquelas que você executa quando está emancipado, quando retorna ao corpo. Você tem pensamentos diferentes, condições de comportamentos diferentes, porque o corpo, esse corpo que nós estamos habitando, que nós estamos hospedados, ele te restringe numa série de coisas. Porque você tem que usar essa matéria. Mas eu quando estou desencarnado também não estou usando uma matéria que é o perispírito? Sim, mas é uma matéria muito mais leve, muito mais volátil, muito mais sutil. Essa matéria é muito mais pesada que o perispírito. O perispírito pesa muito menos do que esse corpo. Muito menos. Digamos, tem um percentual, que isso já foi calculado, eu não me lembro qual é o percentual agora, mas digamos que seja 1% do peso que você tem aqui nesse corpo, ou menos de 1%. Tem um percentual exato para isso que já foi calculado, mas eu não me recordo agora. Então veja, você tem muito mais condições de manusear o perispírito, você espírito, você alma, tem muito mais condições de manusear o perispírito, porque ele é uma matéria muito mais sutil, do que manusear este corpo e o perispírito e ao mesmo tempo que esse corpo, que ele é muito mais pesado, é muito mais grosseiro. Então você tem mais dificuldade para você ter todas as suas manifestações presentes, porque o corpo te restringe. E por que ele restringe? Por que restringe? Por que ele restringe?
Para que a gente não cometa erros do passado, talvez. Por que ele restringe? Você fez um mapeamento genético e ele está propenso aos resultados para aquele planejamento reencarnatório. Ele foi preparado para isto e não para outras coisas. Faço-me entender? Também tem esse detalhe. Esse corpo foi preparado para esta existência. Então, muitas coisas estão restringidas. Restringidas para o meu movimento material. E outras estão restringidas pelo meu esquecimento do passado. Vejam como funciona. Então, o Espírito gosta de criar pessoas e gostaria de ter seus atos anteriores. Sabe que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação. Quer dizer, o esquecimento do passado. Mas, na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. É isso. Então, quanto melhor for o nosso comportamento na existência, aqui, nesta existência, reencarnado, mais provavelmente nós vamos nos recordar de situações do passado que possam nos auxiliar nos movimentos presentes, no movimento desta reencarnação. Tudo depende do nosso comportamento. E daí você começa a raciocinar. Quanto mais próximo eu estiver de Jesus, quanto mais próximo eu estiver dos ensinamentos deixados pelo Mestre do Evangelho, melhor será os movimentos da minha existência. Diga. Então, eu estou lembrando agora que tem um frade, eu esqueci o primeiro nome dele, que é Cupertino. E ele volitava o corpo, mesmo ele no corpo físico, ele subia até o teto da igreja, que os outros frades viam, tentavam puxar ele para... Aí a minha dúvida é, ele está volitando com o corpo físico denso, pesado. Ele volitava o corpo dele? Sim. Mas isso não tem nada a ver com o que estamos falando. Mas no mapeamento genético ele não pode trazer essa propriedade, sabe? Pode trazer essa propriedade, sim, claro. Pode. Aí eu pensei... Mas normalmente, quando você... Aqui o meu corpo, eu estou sendo ajudado espiritualmente. Entendi. Porque eu sozinho, eu não consigo levantar meu corpo e botar meu corpo suspenso. Eu vou para volitar. Há um processo mediúnico nisso tudo aí. Há um processo mediúnico. Entendi. E existem espíritos que estarão me ajudando. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não depende só do processo evolutivo dele e do caráter. Não. Tem auxílio da espiritualidade. Com certeza. Entendi. Com certeza. É um processo mediúnico. Sim. Não tenha dúvida, é um processo mediúnico. Mas não tem nada a ver com o que estamos falando. Por que essa história? Não, porque eu pensei em mapeamento genético. Que havia uma probabilidade? Tudo é possível. Pode dizer que ele já tenha vindo preparado para esse processo. Com certeza. Porque nada acontece por acaso. Aconteceu por acaso. Isso é aleatório. Não é bem assim. Tudo tem uma causa. Tem uma causa. Mas não é só esse, não. Tem outros casos bem parecidos. Tem. Na época de Kardec. Está cheio de casos aí. Somente no momento já não precisa mais. Esse tipo de situação já não acontece. Aconteceu alguns anos atrás. Porque tudo isso é para dar um despertamento espiritual que nós precisávamos. Então acontecia muito, era materializações, essas coisas todas. Hoje não precisa mais disso. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu,
Tem vaga aí? Tem vaga. Tem vaga. Quaresma, só uma dúvida. Ali acho que é no segundo parágrafo, a lembrança, mais baixo, mas aí, a lembrança... Somente se apaga no curso da vida exterior de relação. Porque lá em cima diz que não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Perfeitamente. Pode-se dizer que jamais se perde. Perfeitamente. Aí nesse parágrafo fala, a lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação. Não entendi. Você acha que uma coisa contradiz a outra, né? Muito bem. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Não é somente depois da morte. Não é para todos. Tudo tem exceção. Isso não é para todos. Por exemplo, Roberto Quaresma se recorda de reencarnações passadas. Tanto é que eu coloquei parte no livro. Roberto Quaresma se recorda. Mas não são todos que se recordam. E tem um detalhe também aqui específico. Muitas coisas vêm à tua memória, mas você toma como se você tivesse descoberto aquilo naquele momento, e não é uma recordação do passado. Não, isso aí, eu faço assim. Você está recordando o passado, porque você já fez aquilo. Faço-me entender? Não, isso não é assim não, olha, é desse jeito aqui. E você pensa, de repente, que foi alguma coisa que você aprendeu naquele momento, que você conseguiu decifrar naquele momento, e não é. É uma recordação que você está tendo daquilo que você já aprendeu. Faço-me compreender? Por isso, não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Você pode recobrar ou não. Sim. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação. Mas ela também não apaga totalmente. Também tem esse detalhe. Não tome isso aqui como uma coisa absoluta. A lembrança não se apaga. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior. É relativa. Também isso é relativo. Ela se apaga relativamente. Senão eu não me recobraria de encarnações minhas anteriores. Como me foi possível recobrar. Inclusive com a ajuda de amiga espiritual. De espírito amigo. Mas é quando a gente não lembra, mas a gente recebe uma mensagem, que nem eu recebi em 2020. Uma pessoa falando comigo sobre uma situação minha passada, que me marcou muito, mas foi bom para mim, porque inclusive melhorou a minha autoestima. Pois é, mas você só vai acontecer, recordar e chegar para você se for útil. Quando não é útil, você não vai recobrar. Foi 6 de setembro de 2020. Se vai te ajudar no processo evolutivo, na compreensão da vida, da existência, você vai recobrar mais nitidamente. Caso não seja nesses termos, não precisa, não esquece o passado. Na hora que eu me sentei para fazer as minhas orações matinais, eu faço sentada na cama, minhas primeiras orações do dia. Quando eu me sentei, que eu ia orar, veio aquela voz no meu ouvido. É assim que acontece. E de outras maneiras também. Entendeu, Ingrid? É tudo relativo. É relativo. Não tome isso como uma coisa absoluta. É taxativo. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é somente depois da morte. Você pode recobrar. Você pode ter uma lembrança do passado. Mas você nem perceber que teve essa lembrança. Ou pode perceber. Se for útil para você, você vai perceber. Se não for útil, você recobra, mas não percebe. Porque está com você, está na tua memória. Não tem como ninguém tirar isto de você. Então você certamente tem determinados atos e consegue resolver determinadas coisas, que é uma lembrança do passado. Está com você.
Você já tem esse aprendizado. Então você executa. Você não aprendeu hoje. Você aprendeu em vidas passadas. E você está usando sem essa percepção, de repente. E aqui, a lembrança somente se apaga no curso da vida exterior. Não apaga, é relativo. A lembrança não apaga, tanto é que é o mesmo fato. Você faz determinadas coisas, mas você nem lembra. E é uma lembrança do passado. Quando coloca assim, as palavras assim estão colocadas, para fazer com que a pessoa tenha uma percepção mais exata de como funciona a lembrança ou não. Mas não são termos absolutos, é relativo. Eu estou me fazendo entender? Olha só, então. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque justamente ali, não é somente depois Não da é morte. somente. Então, que o espírito jamais é lembrança do passado. Então não é somente. Sim, mas ali diz, pode-se dizer que jamais a perde. Perfeitamente. Então, aí lá naquele outro parágrafo já fala, a lembrança somente se apaga no curso da vida exterior. Se ele jamais se perde, por que ali apaga? Olha, pode-se dizer que jamais a perde. Por que você não perde a lembrança do passado? Ela está na tua memória. Ela está na tua memória. Sim. Então ela será avivada de acordo com as tuas necessidades. Isso aí não é absoluto. Por exemplo, a Denise não vai recordar de nada, mas você recorda de alguma coisa, mas você nem percebe, ela está na tua memória. Mas essas coisas que estão na memória da Denise, não lhe é permitido relembrar, então ela não lembra. Mas você é permitido lembrar, então você vai lembrar. Mas você nem percebe, de repente, que foi um conhecimento que você absorveu em vidas anteriores, em existências anteriores. Certo? Por isso, pode-se dizer que jamais a perde, mas não perde, porque está na tua memória. Se está na tua memória, você não perde nada de existências que você teve, tanto no plano espiritual como no plano dos encarnados. Não perde. Não perde. E aqui, a lembrança somente se apaga no curso da vida exterior. Quer dizer, ela se apaga, mas é relativo. Uma lembrança de determinadas coisas que não faz sentido que você realmente a tenha, essa você não vai se recordar mesmo. Essa lembrança não virá na tua memória. Virá somente aquelas que forem úteis para a tua evolução. Por isso é tudo relativo. Não tome nada desses termos no sentido absoluto. O esquecimento do passado é relativo. E depende do nível de cada espírito, de cada alma encarnada. Depende. Na vida espiritual também vai depender da evolução de você recorrer a existências passadas ou não. Se o espírito é muito rude, tem um comportamento completamente rebelde, ele não vai se recordar de nada do passado. Nem encarnado, nem desencarnado. Um espírito, por exemplo, que cai na mão, após o desencarne, cai na mão, entre aspas, de espíritos maldosos, ele não vai recordar nada do passado. Ele tem a probabilidade, inclusive, desses espíritos maldosos fazerem dele um escravo e até se tornar um ovoide, dependendo do comportamento que ele tenha com esses espíritos malvados. Como a gente sabe, é só ler as obras de André Luiz, estão lá. Coisa séria. Aí ofusca, né? Ofusca a lembrança que a pessoa... Perfeitamente. Quer dizer, então nunca tome essas palavras no sentido absoluto, certo? O Evangelho não tem um sentido absoluto. O único sentido absoluto do Evangelho é fazer com que nós despertemos, é fazer com que nós estejamos com Deus, com Jesus. Isso é absoluto, não tem como fugir, certo? Aí o teu entendimento será
O teu entendimento será de acordo com o teu nível evolutivo. Para muitos que não compreendem um pouco mais, isso vale de forma absoluta. Porque há essa necessidade. Há essa necessidade. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Por isso, nós estamos procurando sempre o aprofundamento. O Evangelho foi trazido nesse sentido. O Evangelho, esse que está aqui, data de 1868, se não me falha a memória. Veio depois do Livro dos Espíritos. Então veja, mas veio para alertar aqueles daquele momento, daquele século, e para nos alertar no século de hoje, de acordo com os conhecimentos que nós fomos adquirindo ao longo dos séculos, ao longo dos períodos. Então hoje nós temos que ter uma interpretação. Naquela época tinha que se dizer que isso era absoluto, porque não havia um maior entendimento para entender por que é relativo. Porque naquela época você não se falava em planejamento reencarnatório, não se falava em mapeamento genético, em fato do espírito, em memória existencial, em memória contínua. Não se falava em nada disso e ninguém iria entender se você falasse. Da mesma forma, na época de Jesus. Na época de Jesus. Veja, e Jesus, a sapiência de Jesus é tão grande que tudo que Jesus deixou naquela época serve para hoje. É só aplicarmos a luz do século XXI. Falar em aplicar a luz do século XXI, o nosso livro está em andamento. Depois eu falo mais a respeito. Então eu ia dizer que essas lembranças ela pode evidenciar em qualquer uma existência, qualquer uma reencarnação. Ela pode não evidenciar em uma, mas em uma próxima ela pode evidenciar. Perfeitamente. Nessa reencarnação, por exemplo, você pode ter um nível de lembrança do passado, digamos, vamos simplificar, desse tamanho. Numa reencarnação posterior, se você mais evoluiu, a tua lembrança do passado também. Tudo depende da tua evolução, do teu conhecimento, da tua compreensão, de você saber lidar com aquilo. Porque você poderia ter lembranças do passado, digamos, você vai ter uma lembrança do passado de alguém que te feriu veementemente. Não seria interessante, porque nós ainda temos muitos comportamentos ruins, pensamentos adversos que não são bons. Então, não. Mas, numa reencarnação, aonde você mais evoluiu, você poderá ter essa recordação. Você vai até procurar ir ao encontro dessa pessoa e ajudá-la. Porque a tua compreensão e o teu conhecimento já são suficientes para você não ter ódio, não ter cólera, não achar que foi ruim, não achar que estava tudo errado. E se aquilo aconteceu, você sabe que foi pelos teus merecimentos. E ele foi um instrumento. É isso que eu estava pensando. É assim que funciona. Então, é preciso analisar tudo à luz dos conhecimentos que nós já temos. Por isso que se diz que o tempo é o maior remédio para todos os Não tem a menor dúvida. Fala. Então, quando você tem, por exemplo, não digo tendência, mas determinados gostos, né? Eu poderia, esse interesse, esse gosto por algo significa que eu posso ter tido uma existência naquela cultura? Sim, perfeitamente. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. É por isso que muitos espíritos deturpam a própria existência. Porque eles fixaram em um determinado comportamento, né, e trazem aquilo com uma energia tão grande em si que deturpam a própria existência. É o caso de você ver que tem homens e mulheres que partem para determinados desvios do seu próprio biotipo. Do seu próprio biotipo ou bibiótico, como queiram. Né? É porque em existência passada fixaram tanto aquela energia, naquele propósito, naquele estado, e
trazem para a existência atual esse tipo de comportamento completamente adverso, que não deveria ser. Porque se você reencarna em um corpo feminino, se você reencarna em um corpo masculino, é para você ter o aprendizado necessário, aquele corpo que você reencarnou. Corpo biológico. Por isso, há o planejamento reencarnatório. Ah, mas tem o planejamento reencarnatório que não é individual, é padrão. Não importa. Não importa. Certo? Por isso, a rebeldia. A rebeldia. São espíritos rebeldes. Espíritos que estão muito mais ligados na matéria do que em si próprios. Se deixam levar pela ilusão. Ainda agora eu conversava isso com Ingrid. Pessoas que se dizem religiosas em determinadas religiões, né, e que não assumem os propósitos que são divulgados e propalados pela própria religião na qual estão integrados. Certo? Não, porque eu preciso ter um carro novo. Eu não compro um carro novo. A minha casa precisa... Não, tem que remodelar minha casa, está muito velha. Minha televisão tem que ser essa televisão mais potente. Esquece, meu filho, porque amanhã você pode dar um buraco lá no cemitério. Cuida de você. Cuida de você, alma. Chego até a me engasgar. Então aí a pessoa se diz muito religiosa, mas que religião é essa? Que religião é essa que você está mais integrado com as ilusões da matéria? Que você está mais integrado com o imediatismo, com o que te causa prazer material, do que com o teu nível evolutivo ou espiritual? Que religião é essa que você diz que é, que você diz que tem? Cuida da alma de você, espírito. Por isso, estamos estudando o esquecimento do passado e estamos falando que é relativo. Uma pessoa que se dedica explicitamente aos processos materiais, a essa ilusão, isso aqui vale como absoluto. Faço-me entender? Porque ela não entende mais nada. Ela simplesmente diz, mas não interiorizou. Como eu coloquei outro dia no meu Face, né? A primeira igreja é você mesmo. Sim. A primeira igreja está aqui. O primeiro templo religioso é esse aqui. Por que é esse aqui o primeiro templo religioso? Porque esse templo religioso que eu estou habitando, ele foi moldado para o compromisso que eu assumi, para a responsabilidade que eu admiti ter. Ele foi moldado por um planejamento reencarnatório que eu assinei embaixo. Ele foi moldado por um fato do espírito que eu concordei solucionar, por processos e problemas que eu admiti encontrar na existência e resolvê-los a contento, para o meu processo evolutivo. Não foi nada de aleatório. Como a gente vê, a maior parte dos religiosos, não vou dizer mais quais são os religiosos, porque eu já cansei de falar, vou falar religiosos. Como a maior parte dos religiosos, e a gente vê e conversa com eles e vê que dá vontade de perguntar: o que você está aprendendo com a religião que você diz ter? O que você aprendeu? O que você aprendeu se você está muito mais ligado no imediatismo, nas ilusões da materialidade, do que no avanço e na evolução espiritual? E como eu já ouvi dizer, não foi uma vez só não. Não, você é muito... Não, eu não sou muito rã, não. É o Evangelho. Veja o Evangelho.
acha o Evangelho de Jesus? Entra na codificação da doutrina espírita. Você não se diz que é religioso? Mas você é muito duro. Não, eu não sou duro, não. Eu sou até bem mole, olha. E as minhas palavras procuram seguir o Evangelho, é o que eu procuro fazer, inclusive comigo mesmo. E você não tem erro? Claro que eu tenho erro, mas procuro corrigir. Ok? Entendeu, né, Ingrid? Entendi. Então vamos em frente. Terminou. Aqui, terminou. Não, faltou. Faltou ali aquele parágrafo, mas na falta de uma Oi? recordação. Mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele abre novas forças nesse instante de emancipação da alma, se souber aproveitá-lo. Então, havíamos visto. Ok? Então, agora vamos em frente. Motivo de resignação seria feito pelo Maxwell, mas ele não pôde comparecer, né? Então nós vamos comparecer. Depois eu vou perguntar a ele certas coisas. Mas não tem problema. Nós aqui estamos. E a próxima é suicídio e loucura. Também nós iremos fazer, já preparamos. Certo? Motivos de resignação. Aquilo ali é uma imagem do Cristo. Por que tal Cristo está aqui? Por que uma imagem do Cristo está em motivos de resignação? Com a evolução que ele tem. Porque ele é o maior exemplo de resignação para a gente. E por quê? Por que ele está ali? Gui Modelo. Qual é a intenção? Meu Gui Modelo. A intenção é para mostrarmos que ele foi esse exemplo. Ele deu exemplo de tudo. Sim. Porque mais maltratado do que qualquer um de nós foi o Cristo naquela época. Que tal colocar o Gil na cruz? Botar prego na mão. Ele foi maltratado mais do que qualquer um de nós. E foi resignadamente. Pai, eles não sabem o que fazem. Veja o estado em que ele se encontrava e como ele falava, o que ele dizia. E nós? Pisou no teu pé? Tchum. Né? Pois é. Então, todo cuidado é pouco. E é aquilo que eu estava falando. Você se diz religioso? Por que você age dessa maneira? Está me entendendo, Rose? Então tá certo. Então, Vamos em frente. Em Quaresma. Oi? Então, é como ele disse, ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. Perfeitamente. Obediência. Perfeitamente. E a gente é E vem trazer a espada, né? Tenha cuidado, hein? revisão. Tenha cuidado. Derrogar é a palavra certa, não destruir. Destruir. Eu vou proibir você de falar, porque você chegou atrasado. Eu cheguei meu pouco, mas a minha árvore já estava aqui há muito tempo. Não viu? Não a encontrei. Não é verdade, não a encontrei. Vocês não são Não. tem culpa, né? Não. Não tem evidência apuradas. Não venha isso, porque você ainda não tem essa evolução. De sair do corpo, vir aqui e deixar o corpo andando por aí. Quaresma foi me enquanto trabalho. Vamos em frente. Nós vamos, antes de entrar no Evangelho, no capítulo Motivos de Resignação, nós vamos dar uma passada no Livro dos Espíritos, no livro 4, no capítulo 1, Felicidade e Infelicidade Relativas, certo? Nós vamos ver trechos, uma simples lembrança desses trechos. Tem tudo a ver com resignação. Então vamos lá. Felicidade e infelicidade relativas. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não. Não, por quê? É por causa das nossas imperfeições. Perfeitamente.
Eu não esperava ouvir isso, né? Tá certo. Ela não quis dizer, ela não quis falar diretamente de você. Então Não, me incluí também, porque eu também sou imperfeita. É uma felicidade incompleta. Não pode toda a terra. É um planeta de pau esquece. Como é que vai ser feliz aqui? Então vamos ver a resposta dos amigos espirituais. Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Claro, é o mundo que nós nos encontramos. O mundo horrível. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Está aí. E a gente vê sempre ao contrário. O que acabávamos de falar. A infelicidade. A infelicidade daquele que se liga à materialidade e que se deixa ser dependente do outro, ou da outra, ou de um problema, ou de um caso. É uma infelicidade. Porque aquele que é dependente de alguém ou de alguma coisa, certo? Ele corta a sua liberdade. Ele elimina a paz daquela situação. Porque ele vai ficar sempre ligado naquela corrente energética da dependência. Faço-me entender? Então, evidentemente, diga. Desculpa. Ele se prejudica e prejudica o outro. Perfeitamente, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Ele cria uma corrente, uma energia que lhe tira a paz que ele poderia ter e a felicidade relativa que ele poderia ter de não estar dependente daquela situação. Porque se você se coloca numa dependência, você eliminou um fio da felicidade que você poderia ter. Porque você está dependendo do outro, você nunca sabe o que o outro vai pedir, quando é que o outro é, porque você cria um laço energético. Esse laço energético ele fica ligado, ele não se perde. Por isso eu nunca me liguei energeticamente com ninguém. A única ligação que eu tinha energeticamente era com a mamãe. Minha mamãe sabia sempre tudo que eu fazia, de ruim e de bom. A minha mamãe Odete. Ela era a única que sabia de tudo que eu fazia, mal ou ruim. Puxada nas orelhas, mas não... Mal, ruim, bom, tudo que sabia. Mas não omitia, né? Na verdade. Eu nunca criei dependência com ninguém. Porque você cria dependência, você fica mal. Você não tem liberdade. A tua paz, ela fica sempre ali. Cerceada, né? Eu conheço pessoas que ficam dependentes de um, de outro, do filho, da filha. Sabe que dependência de filho, de filha? Você tem que ensinar aos filhos a também não serem dependentes. Se você ensina, passando a mãozinha na cabeça, né? Aí você está mal. Você não está preparando para o amanhã, fazendo ter a motivação educativa necessária. Então, depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. E a felicidade que você pode ter aqui é uma felicidade relativa, né? E é o conteúdo de paz que você consegue assumir. Momentos, né? Momentos felizes. Bom, momentos felizes quem quiser ter. Eu quero ter um momento, eu não quero ter o tempo todo. Sim, mas o tempo todo ainda não é possível. Momento é um problema sério. Porque o que as pessoas caracterizam, Graça, de momento feliz é quando eles vão para farra. Não, eu não. Mas a pessoa, o que classificam por aí é isso. Eu vou lá para a festa, pô, mas que felicidade! Saiu dali. Aí toma bebida com metanol. Aí a felicidade para no hospital. Veja como o mundo está criando situações para mostrar que determinados comportamentos são totalmente infelizes. Faço-me entender? Ô Quaresma, e a dependência emocional é tão grande que inventaram agora aqueles bonecos, né? Que saiu a balde, né? Vendendo, né? Quer dizer, e o comércio aproveitando da dependência emocional dos outros ganhando dinheiro. Quer dizer, olha a finalidade, o materialismo.
Né? É um problema sério. É para mostrar a situação do mundo e para que as pessoas despertem para um entendimento melhor. Né? Será que eu devo continuar bebendo? E se tiver metanol? Bebe, infeliz! Leva tudo para casa! Se fizerem isso com a carne também. Leva essa caixa de bebida, essa caixa de cigarro, leva tudo para casa. Vai! E depois você vai ver o que acontece. A coisa é muito séria, né? Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa. É isso que estávamos falando. É uma pergunta. Felicidade relativa não é felicidade. É um momento de uma certa paz, Bem-estar. de uma tranquilidade, né? De ter paciência, compreensão, de compreender o momento que está vivendo. E se você tem compreensão do momento que está vivendo, você consegue ter paz. Ninguém te tira do sério. Ah, morreu! Tem que ir lá ver. Morreu? Tudo bem. Meu filho, o Beto, bem, já tem muitos anos isso. Ele foi atropelado, bem perto lá de casa, na Rio São Paulo. Ele foi atropelado. Ele bobeou na travessia da Rio São Paulo, foi atropelado. Aí correram lá em casa para avisar que ele tinha sido atropelado, estava lá na Rio São Paulo. Tudo bem. Aí minha esposa, eu digo, calma, vai calma, tenha calma, fica calma, não tem problema nenhum, fica calma. E ela saiu e foi para lá. Eu digo, eu vou pegar o carro, vou até lá com o carro, de repente precisa levar. Calmamente. Porque na hora da ocorrência, não adianta você se encher de energia desesperadora, de agonia, você só vai prejudicar tudo. Aí eu cheguei lá, já estava todo mundo de volta lá, todo mundo, um opção de gente, vi o que houve. Aí vi o que precisava fazer, fiz, tá bom. Veio o carro, o socorro, né? E ela foi com ele para o hospital, Rocha Faria. Botou parafuso lá, teve que botar parafuso e tudo. Ele está com parafuso até hoje. Machucou feio? Tem parafuso, né? Oi? Machucou Sim, feio? foi. A perna foi essa perna aqui, lá embaixo do tronco dele. Porque o pé ficou preso, o carro empurrou e quebrou tudo ali. Nossa. Então você tem que ter calma, não adianta. Qualquer problema que acontecer, para. O que tem que fazer? Tá, vamos lá. Porque o fato já se deu. Né? O fato já se deu. Pois é. Então não adianta você emitir energia de desespero, de agonia. Não, tem que ver. É bobagem. Calma. Aí resolveu. Tá tranquilo. Pois tá bom. Lá, o pé dele tá bom. Diz que de vez em quando dói um pouquinho. Não pode, só pode dirigir carro. Só pode dirigir, é orientação médica. Automático. Só pode dirigir carro automático. É? E automático é só acelerador e freio. É. Então, porque não pode ficar movimentando muito o pé na embreagem, né? Que ali, senão os parafusos, a rosquinha, a frocha, pronto. Então, poderá conseguir uma felicidade relativa? Já sabemos, já vimos. O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Exato. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Observaram? Tanto quanto comporte a sua existência grosseira. A nossa existência ainda é muito grosseira. Acabamos de sair do primitivismo faz pouco tempo. Estamos no mundo de provas e expiação, o mundo logo a seguir o mundo primitivo. Olha, veja, quanto ainda falta percorrer, né? Quanto ainda falta percorrer. Agora a gente tem que ter cuidado. Qual o caminho a seguir?
Tem caminhos que a gente não deve seguir. Por exemplo, ninguém aqui vai querer seguir o caminho do Gil. Estou brincando com o Gil. Eu procuro seguir o caminho do meio. Segundo o budismo, é o melhor caminho do meio. Não é nem a esquerda nem a direita. Do meio. Você acha que o melhor caminho é o do meio? Acho. Eu gosto muito da filosofia budista. Pois eu acho que o Mas melhor caminho... quem não é não, tá? Eu acho que o melhor caminho é o de Jesus. O que você me diz agora? Eu concordo. O caminho do meio falam os psicólogos, não é verdade? Eles falam o caminho do meio. Concordo. Pois é. Mas o caminho do meio é para aquele que ainda quer se manter num lado ou no outro. Para onde você vai? Vou para aqui ou para ali? Não, eu fico no meio. Não, eu vou para o lado, eu vou para O meio está em cima do muro. Agora eu vou te dizer uma coisa, tem um bairro aqui para cima que tem uma passagem que é o caminho do Gil. Oi? Aqui para cima, o bairro aqui para cima, tem uma passagem que é o caminho do Gil. É mesmo? Está lá caminho do Gil? Rapaz, não vou passar nesse lugar. Ali para trás do... Você conhece esse caminho? Não. Se ela me der o endereço, eu vou querer conhecer mesmo esse caminho. Mas você que conhece Campo Grande de tudo, todo lado, não conhece o caminho do Gil? Não, ainda tem muito lugar que eu não conheço, não. Mas o nome é esse, caminho do Gil? Eita! Vamos em frente aqui. Uma coisa... Anota 2.2. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Dá para entender, né? Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? O Gil deve saber a resposta. Ele conhece... Eu posso prefigurar, posso fazer uma imagem? Por exemplo, o indivíduo reclama, tem uma bicicleta, reclama que quer um carro e não pode comprar. E o outro tem um carro, reclama porque não pode comprar o mais moderno. Ô, Quaresma, se você me permite, na pergunta anterior, tem um item ali que eu estava aqui martelando. O homem quase sempre é o artífice de sua própria infelicidade. Isso aí eu dou assim, depende de como eu encaro o que o outro está me trazendo. Eu posso ser feliz ou infeliz. O homem é quase sempre o artífice da sua própria felicidade. Depende do seu comportamento. Da sua infelicidade. Pois é, da sua infelicidade. Depende do teu comportamento, das tuas ações, daquilo que você fizer, das tuas práticas diárias. É simplesmente isso. Nós estudamos há pouco tempo causas atuais dos aflições. Causas atuais dos aflições. O homem é artífice do seu sofrimento. Da sua Ele própria modela o seu destino, segundo o budismo diz. O homem modela o seu destino segundo o esforço que faz em fugir das tentações mais, a tentação das coisas terrenas. Porque aí eu vejo assim, às vezes a gente atribui a nossa infelicidade com o que o outro nos faz. Não. Mas na verdade não é isso. Nada na sua vida, eu falei vida, não falei existência. Sim. Nada da sua vida depende do outro. Exato. Nada. É isso aí. Nada. Quando Eu disse nada. Depende do outro. Quando a gente começa a entender por esse lado, aí a gente começa a refletir que o outro não tem poder sobre O que estiver acontecendo na sua existência foi você mesmo que praticou. Exato. Seja bom ou seja ruim. Exato. É produto seu. Exato. Se no seu amanhã a sua infelicidade for tamanha, foi você que a construiu. Exato. Com o teu comportamento, com a tua ação, com os teus pensamentos, com a tua prática, regra geral. Adequada, exato. Aí, além de Se aparece um outro promovendo uma situação que não te seja agradável, foi você que promoveu essa situação. O outro está sendo um instrumento providencial por Deus para te despertar. Então essa história que as pessoas, não, fulano está me fazendo tanto mal, é conversa fiada. É conversa fiada. O mal quem fez foi o próprio que está recebendo. Ele está recebendo o que ele produziu, para ver se ele desperta. É muito comum, né, as pessoas dizerem, não, fulano está me fazendo tanto mal, eu não aguento mais essa pessoa. Tira a culpa de E você está botando a culpa nela? A culpa é tua. Ela só está aí porque você construiu.
essa situação. Agora aprenda a lidar com ela, compreenda. Ele está sendo um instrumento de Deus para te despertar. Exato. A Valéria está roendo as unhas. Pensando aqui que a gente conversando. Então, ninguém faz mal ao outro. Deus não permite. Se eu quiser fazer mal ao Gil, fazer mal ao Gil, Deus não vai permitir que eu faça o mal que eu quero ao Gil. Porque eu sou idoso e tudo, né? Se o Gil precisar receber alguma situação que eu venha a servir de instrumento, aí o problema é meu. É a minha inferioridade permitiu que eu servisse de instrumento para fazer aquilo com ele. Porque ele é que produziu essa situação. Então Deus me coloca como instrumento face à minha inferioridade. Então, ninguém faz mal ao outro. Isso é uma conversa fiada. Eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais esse filho. Como tu não aguenta? Mas o culpado não é ele, não. O culpado és tu. Tu que construiu essa situação. Então dá jeito nela. Para de reclamar. Como é que é? Graça, reclamar é... Feliz. É isso aí. Para de reclamar. É isso. Vamos em frente. Legal, obrigada. Nós vimos aqui, né? Isso aí. Nós vimos aqui. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Estávamos falando ainda há pouco. Estávamos falando, vai. Para a vida material, é a posse do necessário, supérfluo. Não, esse carro está muito velho. Eu ainda agora ainda há pouco falava isso com a Ingrid. Eu disse, o carro que eu estou usando, é 2007, modelo 2008. Nós estamos em 2025, né? Eu já não pago nem mais IPVA. Meu IPVA... E falei para ela, se eu tivesse dinheiro para comprar um carro zerinho, novo, do melhor, eu não o faria. Eu ficaria com esse mesmo, empregaria o dinheiro de outra maneira. Talvez construindo alguma coisa para a gente lá na sede. Ele ainda está útil, né? É claro. Peguei descartável. Sabe, por que eu tenho que... Não, minha casa está velha, eu vou desmanchar isso aí, vou construir novo. Constrói mesmo, gasta dinheiro nessa porcaria aí. Depois tu vai ver o que acontece. Mas a gente não pode deixar cair na cabeça. Mas essa televisão, que televisão velha? Vou comprar uma nova, eu quero aquela mais moderna. Eu posso até conversar com ela. Conversa mesmo. Não é que você não possa fazê-lo. Depende do sentimento que te leva a fazer. Sim. Esse é que é o grande problema. Mas Quaresma, será que eu não posso comprar nada novo? Pode. Depende do sentimento que você está usando. Exato. Aí fica difícil das pessoas compreenderem isso. Porque às vezes a pessoa quer mostrar para o outro. Exatamente. Ou então, assim, eu fui na casa de fulano, tem uma Tem, tela de é, 75. Aí é que é o problema. Isso. Aí é que é o problema. E também tem aquele que fica com as coisas que não prestam mais, porque também não consegue ver o que está na atualidade. É por isso que tem muita gente aí usando máquina de datilografia. Aí é um problema sério. Depois conversa com o Gil vai explicar isso. E ainda disse, eu queria uma máquina elétrica, uma máquina de datilografia elétrica. Eu queria, mas não quero mais não, porque só tem malandro na feira, já fui enganado muitas Aí ele vezes. vai para a feira para comprar. Gente, vamos em frente aqui. Então tá aí, bicho, vamos lá. Aquilo que seria supérfluo para um não representará para outro o necessário e vice-versa, conforme as posições? É óbvio, né? É óbvio, né? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Aí eu me lembro de Eurípides, o sol da verdade. Sim,
de acordo com as vossas ideias materiais. Problema sério, né? Então aquele que está impregnado da materialidade, esse está caminhando muito mal. Bem, está cheio de vaga. O exílio está aguardando todos eles. E eles pensam que não. Eles pensam que não. Aquele religioso que está integrado à materialidade, ele, só por dizer que é religioso, acha que não vai para o exílio, mas vai. Vai porque a prática dele é na materialidade. Então não tem como fugir. É o que ele emana. São as energias que ele está emitindo. Ele não consegue enganar. Porque o seu perispírito estão lá. Todas as marcas mostrando quem ele é. E o amigo espiritual? Quaresma, tá mal, hein? É, a coisa é séria. Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e a ver reduzida a 10 mil, se considera muito infeliz por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição. Ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julga que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando, ao seu lado, há muitas pessoas que morrem de fome e de frio, sem um abrigo para repousar a cabeça? O homem sábio, para ser feliz, olha para baixo e jamais para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Acabou. Não precisa nem comentar, né? Não precisa comentar. É isso. E está cheio. Tem gente assambarcando aí dinheiro para tudo quanto é lado. A gente vê na reportagem da TV, né? Puxa a gaveta, está cheio de dinheiro na gaveta. Ô infeliz, tudo roubo. Então ele bota na gaveta, porque ele não pode botar no banco. Se botar no banco, pegam-lhe. Né? Bota na gaveta, guarda em casa, no banheiro, não sei aonde. Infelizes, né? Até na cueca, um vereador. Na cueca, em tudo quanto é lugar. É um problema muito sério. Agora vê, uma alma com essa qualidade, para onde ela vai? Acha que ela vai para um mundo melhor? Para um mundo onde a tranquilidade e a paz exista de forma mais acentuada? É óbvio que não. Ele vai para um mundo aonde existe mais ferrolhos, a modo de apertá-lo para ver se ele desperta um pouco mais para aquilo. E tem muitos que não despertam. Foi para aquele, vai para o outro mais inferior ainda. O dano da segunda morte lhe acontece várias vezes. Vai para um, não deu certo, então agora você vai sofrer mais um dano da segunda morte, vai para o inferior. E com tudo isso, ele vai perdendo também a possibilidade de ter corpos melhores para trabalhar. Porque quanto mais inferior for o mundo, o corpo de trabalho também é inferior, não tem como ser de outra maneira. O cérebro era desse tamanho, vai diminuindo também. Porque é de acordo com o que o mundo oferece. O mundo não oferece nada para que ele tenha um cérebro desse tamanho e possa pensar um pouco mais além, porque aquele mundo não tem. Aquele mundo é para o despertar dele. O despertar dele ainda está dentro de uma esfera cerebral menor. Coisa séria, né? Há males que impedem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Haverá algum meio que ele dele se preservar deles. Há males que impedem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Independe de agir. Independe da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Isso. Independe da maneira de agir e atingem o homem mais justo.
Isso. Haverá algum meio de ele se preservar deles? Sim, só manter sintonizado com a lei divina que ele fica protegido. O homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar. Momentos de resignação. Pode se referir aos cadeirantes, né? As pessoas que estão numa cadeira de roda, não pode fazer muitas coisas que nós podemos. Porque ele tem que se resignar. Não adianta reclamar ou lutar contra. Tem que se resignar. Porque ele já compreende que se aquilo está lhe atingindo, é para o seu processo evolutivo, para mais ele evoluir. É isso mesmo. É a compreensão, é o entendimento daquela situação. Não, ele pode não usar as pernas, mas a sua mente, ele pode ter um bom emprego, pode escrever livro, fazer poesias. O homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência. Pegou aqui. Eu já sei o que está faltando. Um pouquinho d'água. Remédio? Beber um pouquinho d'água. Não, remédio não. 10 minutos. Aproveitar para tomar a minha pílula milagrosa. Pílula milagrosa, vocês acham que existe isso? Qualquer dia eu vou tomar junto contigo, eu vou precisar. Qual é a pílula milagrosa que vocês conhecem? Jesus. É isso aí. Evangelho. Essa é a pílula milagrosa. Tem muitas pílulas, por exemplo, a pílula do otimismo, a pílula da esperança, a pílula da fé. Então, muitas pílulas que o outro pode digerir e se beneficiar. Eu estou vendo de novo aí. Então vamos lá. O homem deve resignar-se e sofrer sem murmurar e se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Então, é tudo que estávamos falando. É tudo que estávamos falando. Então, o que está acontecendo é para você progredir, é para o teu processo evolutivo. Não reclama, não acha que está ruim, se resigna. Aí a pessoa fica se lastimando, eu sou resignado, e fica naquela apatia ali e se diz resignado. Pois é, mas tem isso acontece. Não é? E acontece com um religioso de uma determinada religião que eu conheço, que eu não vou dizer quem são eles. Tem muitos. E esses ainda acham que vão para um mundo melhor. Eu vou para a regeneração. Você vai para a regeneração? Sim, você vai se regenerar. O exílio. Do céu, Não tem como ser de outra maneira. Não é? Porque para você se elevar, olha, a coisa é tão óbvia. E dá para você fazer analogia com uma série de processos que se usa na matéria. Não é? Para você conhecer mais, você não tem que estudar. Você não tem que crescer. Eu quero ser professor. Você tem que estudar para ser professor. Aliás, tem uma professora aqui que se chama Dona Valéria. Depois eu vou dar uma surra que ela não presta atenção. Então, se você não estudou, você não pode pegar o Gil e botar lá para dar aula. Ele não é professor. Ele não estudou para isso. Ele é só aluno. Não vai pegar o Guarani e botar para dar aula. Eu não sou professor, não estudei para ser professor. Mas tem uma questão aí que está muito dramática. Mas, a respeito. Então, assim acontece também para você se elevar em um mundo. Eu estou no mundo de provas e expiação. Para eu ir para o mundo de regeneração, eu tenho que conhecer mais. Eu não posso ficar dependendo de expiações. Não, então eu tenho que me livrar de processos que me fazem mal e que eu tenho que ainda pagar. Não posso matar, não posso ferir, preciso estudar um pouco mais. Eu quero crescer. Não pode ter maus pensamentos. Não basta frequentar a casa espírita, não basta frequentar a igreja evangélica, não basta frequentar a igreja católica.
Muito bem, desde que faça o que é preciso para obtê-lo, você vai progredir. Você tem feito, Gil? Não precisa responder. Já entendi. Todo mundo já entendeu. Terminou. Tudo isso que nós vimos de felicidade ou infelicidade relativa diz respeito a momentos de resignação que nós vamos ver agora no Evangelho. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Capítulo 5, Bem-aventurados, aflitos, análise à luz do século 21. Motivos de resignação. E então, vamos adiante. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Aí você encontra aquele religioso que vai lá em todas as reuniões. Aí como ele está passando por um problema qualquer, nossa, que coisa ruim que eu estou sentindo. Isso é uma praga que rogaram. Castigo, estou sendo castigo. É mesmo, meu filho? Rogaram uma praga para você? Sabe de onde vem essa praga? Do que você fez, das tuas ações, do teu comportamento, daquilo que você pensa, do que você procede com os outros. Essa é a praga. É por isso que você está assim. Não reclama. Porque se você reclamar, amanhã vai ser o dobro do que você está sentindo. Até você despertar. Vai se ferir a si próprio. Olha aqui. Abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Dá para entender? Sim. Então você tem que ser resignado. Compreender por que aquilo está te acontecendo. O Gustavo nos falando ainda há pouco. É produto teu mesmo. Compreenda. Porque é o prelúdio da cura. A cura vai acontecer quando você compreender esse sofrimento que você está tendo. É verdade, mas é claro. Ainda tem um detalhe. Estás numa existência na qual foi programado esse problema. Deu para entender agora? Não é por acaso que isso está te acontecendo. Foi programado no teu planejamento reencarnatório. Você sabia, por exemplo, que irias ter esta doença. Está mal, né? Não está mal, não, está bom. É o prelúdio da cura. Então, compreenda que você está passando por isso pelo teu planejamento reencarnatório, que foi feito por você mesmo, junto com amigos espirituais. É mesmo, Quaresma? Então eu devo suportá-lo? Sim. E tem um detalhe. O teu corpo foi preparado também para isso. E agora? Vejam como Deus é bom. É bom demais, como diz o outro. Né? É muito além disso, é que eu não tenho palavras para exprimir mais. Ele te prepara tudo para você ter um determinado sofrimento, mas prepara você de tal forma que você sabe que vai ter aquele processo e te dá todo o amparo necessário, espiritualmente, materialmente, para que você suporte aquilo. E ainda permite que você venha a saber que você terá aquele problema, porque você fez um planejamento reencarnatório. Olha só. Você sabia? E agora? Vai começar a reclamar?
Não é melhor compreender? Não é melhor se resignar? Ter a compreensão devida para que você possa realmente obter a cura? Porque se você reclama do que está te acontecendo, o que poderá suceder numa próxima existência? Que poderá ser na existência, na espiritualidade e também na existência, numa próxima existência reencarnado? O mal, entre aspas, que não é mal, é o bem, é desse tamanho. Mas você não suportou. Você reclamou o tempo inteiro. Você não procurou entender nada. Na próxima, ele vem desse tamanho. Até você despertar e entender. E se libertar desse comportamento inferiorizado. Procurar o conhecimento devido para entender o que está te acontecendo. Esse é o grande detalhe. E que as pessoas não reclamam. A gente vê na TV, né, os fatos que acontecem, como as pessoas espraguejam de tudo quanto é maneira, condenam o outro. Está todo mundo condenando. Não, está vendo? Aquele cara matou, ele matou, aquele cara é um infeliz. Realmente ele é infeliz porque a inferioridade dele permitiu que ele servisse de instrumento. Né? Se ele não tivesse tão inferiorizado, ele não serviria de instrumento. Mas quem matou não foi ele não, é o próprio que está morto. Mas como é que você vai explicar a essas pessoas se elas não procuram conhecimento? Então, veja, pessoas com essa índole não tem como ir para um mundo mais adiantado se elas não compreendem o que está acontecendo. Coitado, morreu, meu Deus. Aí todo mundo fica chorando, né? É uma porção de gente para o cemitério, ficam lá batendo papo e falando que não presta, conversando que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Ainda tem esse detalhe, né? Repetindo, o mal não é o outro, o mal é ele mesmo. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que as saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. É tudo que estávamos falando. É isso. Não tem como. Veja, são pagamentos das vossas dívidas, das vossas faltas passadas. Se você não tem faltas passadas, os problemas não vão te acontecer. Você não vai ter dores, você não vai ter sofrimentos, porque você não produziu. Se você não produziu, não vai ter. Então, o que está te acontecendo, meu irmão, não condene o outro. Não é o outro o culpado. Não. Não é aquele que te feriu o culpado pelo que você está sentindo. Não, mas foi ele que fez. Pois é. Ele serviu de instrumento para o que você produziu. E Deus permitiu que ele fosse um instrumento para o teu despertar. Você consegue entender isso? Não consegue, está difícil, né? Pois então estude mais um pouco. Procure o Evangelho. Procure quem possa te esclarecer um pouco mais, para você compreender que tudo que te acontece foi produzido por você mesmo, não pelo outro. O outro não produz nada para você, ele te ajuda, se você permitir, mas quem produz és tu. Tu és o fabricante do bem e do mal
que venhas a passar ou sentir. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei, até que pagues o último centavo. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Perceberam? Perceberam? Lembra do caso que eu contei do senhor que iria ter uma derrocada, iria perder tudo e não perdeu? Ele se livrou. Ele pagou um pouquinho e se livrou de tudo. Ele pagou, cadê? Pagar o mesmo, a 100ª parte. Era desse tamanho. Ele pagou isso. Isso aqui significa toda uma mudança de sentimento. Todo o apuro dos sentimentos que jogou tudo isso aqui fora, que ele teria que passar. Então veja como a resignação, a compreensão, o entendimento daquilo que estivermos passando e que achamos de repente que é desagradável, se soubermos suportar e compreender o porquê, como vai nos livrar de tantas coisas. Eu paguei 1/100 e me livrei. Olha, eu pago 1 me livro de 99. A força do amor. Veja, eu pago 1, me livro de 99. Eu pago 2, me livro de 200. O amor é o mais Sensacional! Então, oi? O amor é o mais nobre sentimento. Pois é. Então, aí está mostrando, né, a força. Pois é, mas você aí tem que dividir o amor em resignação, em compreensão, E ele com em certeza entendimento. fez isso. Né? E ele fez isso. Oi? Esse moço fez isso. Ele fez isso. Quem é ele? Quem? Esse que tinha que passar por esses problemas. Ah, sim, perfeitamente. Sem a menor dúvida. Perfeitamente, isso mesmo. Ele entendeu, compreendeu, não é? E saudou. Veja, que situação ele iria se encontrar perdendo tudo. Imagina, com família, o desespero que ele ia entrar com certeza, não é? Mas não. Ele fez o melhor com tudo que havia recebendo. Ele não assambacou o supérfluo para si mesmo. Ele distribuiu com aqueles da sua região, criando oportunidades para ele. Ele foi sábio. É por aí. Então, vejam como suportar os problemas, as dificuldades que estamos encontrando nesta existência pode nos livrar de uma série de outros obstáculos que necessariamente teríamos transpor se não viermos a suportar, teremos que transpor se não viermos a suportar aquilo que estamos sentindo nesta existência. Veja como Deus é sábio, porque Ele sabe que se você está suportando uma determinada dificuldade e está suportando, compreendendo e entendendo, você mudou o seu sentimento para melhor. Então não precisa mais você passar por aquilo, por aquela outra coisa que você iria passar, porque o teu sentimento já está apurado. Então você se livra daquilo também. Por isso, a 100ª parte. Porque naquela coisa você já apurou o teu sentimento.
Então não precisa passar pelo outro problema que você criou e construiu, porque você já está com o sentimento qualificado. Entenderam? Entendeu? Entendeu? Você qualificou o teu sentimento, então por que passar pela outra dor? Não precisa. Você já se qualificou. Veja como Deus é bom. Então nem tudo de mal que você construiu, nem tudo de mal que nós construímos, nós precisaremos resgatar, independendo do comportamento que eu venha a ter com uma situação que eu esteja vivenciando, porque nela... É que caiu. Deixa eu pegar. Eu vou te agradecer. Deus do céu. O padre é a lei da gravidade, né? Porque nela eu posso modificar o meu sentimento que vai me qualificar para ir adiante sem necessidade de passar pelas outras provas, porque o meu sentimento já está apurado. Então, precisamos pensar nisto. Seja resignado, compreenda a tua situação, entenda o porquê estás sofrendo, o porquê da tua dor. Entenda por que você tem tantas moléstias, por que você precisa ir no médico. Compreenda e vá com carinho. Porque senão, na próxima, vem o dobro. Se você não compreender. Até você despertar. Diga. Na palavra do credor e devedor, o rei, que nas palavras de Jesus é Deus, né? Perdoou a dívida. O cara estava cobrando dos outros. E o cara chegou e encontrou que devia a ele uma quantia inferior e barrou, fez um... Senão eu vou te mandar para a prisão. Aí ele pegava ele e vai para o teto de Jesus. Jesus explicou a ele: eu te perdoei. Deus te perdoou, você não perdoou outro que devia. Menos, muito menos ainda. O sofrimento dele será triplicado. Então, o perdão implica uma mudança de atitude dali para diante. Né? Vamos em Tem frente. que mudar, botar o amor no coração, né? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É isso aí. Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes, porque pagam suas dívidas, e após o pagamento estarão livres. Mas se, saldando a dívida de um lado, endividam-se de outro, jamais se libertarão. É o que aconteceu com o personagem da palavra. Esse é o problema. Se endividou de novo. Aí que dá um problema. Então, tem que realmente qualificar o sentimento. Qualificou o sentimento, acabou. Acabou. Eu posso dar uma dica aqui com uma quadrinha? Motivo de resignação. Esqueça o passado errado, não se preocupe com o futuro incerto. Viva o presente com alegria, amando quem está por perto. Pois é. É por isso que eu amo todos vocês que estão aqui. E estou aqui tentando explicar o melhor possível o que está no Evangelho. Ainda tem muito mais, né? Eu sei, desculpe. Não. Muito bem. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Não tem como. Não é numa existência, é na outra. Entre essas faltas, devemos colocar, em primeiro lugar, a falta de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação, e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, contraímos nova dívida, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. E é por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se há um credor que nos atormente.
pagássemos uma quantia e a tomássemos de novo por empréstimo. Tudo que estávamos falando. Tudo que estávamos falando. Então, se não for nesta vida, será em outra. Se não for nessa existência, será em outra. Então, é o que estávamos falando. Qualifica o sentimento que na outra pagou. Você pagou 1, eliminou 99. Não é 99 do app, não. É daquilo que você deveria, que você construiu de ruim. Por quê? Se você já qualificou o sentimento, não há necessidade mais de sofrer outro processo. Então você hoje veio com determinadas situações a serem resolvidas. Eu hoje cheguei no planeta Terra, me casei com fulano e estou aqui para ter ao meu lado até o último dia da existência. Mas por um motivo óbvio, eu não consegui aceitar tanto tormento, tanta amargura que esse infeliz me causava. Opa, para. Ele não te causava nada. Você que causou isso para você. Começa por aí. Começa por aí. E então, eu pedi o divórcio. Eu me separei. Fizeste muito mal. Irás encontrá-lo em outra situação. Sabe por quê? Porque ele veio, ela veio para aprimorar o teu sentimento que precisava desse aprimoramento e você não aproveitou. Aí, você se queixou, achou ruim e agora vem de outra maneira. Não sei como, mas vem. O filho? Ué, o que tem o teu filho? Ah, mas é uma peste. Não. Ele é bonzinho. Tanto é que ele admitiu que você fosse a mãe, que você fosse o pai, para te ajudar no teu progresso espiritual. E ele veio contigo. É um instrumento para o teu aperfeiçoamento espiritual. Faço-me entender? A coisa é séria. A coisa é séria. Todos aqueles que se colocam ao nosso lado fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. As situações que nós permitimos para a nossa evolução espiritual. Aí é onde está o grande detalhe que as pessoas se equivocam. O Arema está na ingratidão dos filhos e graças à família. Santo Agostinho explica por que aquele filho veio que vai trazer problema para aquela casa. Pois é. Mas o filho só veio por causa do planejamento reencarnatório. Exatamente. E tanto o filho quanto os pais sabem porque aquele filho veio. Porque eles foram apresentados na espiritualidade. André Luiz não mostra isso em Missionários da Luz. Está lá. Não tem como fugir. E aí, era 1/100 que você precisava pagar para não ter que pegar os outros 99. Você pagaria 1/100. Mas você anulou esse 100. E olha que o que eu tenho visto de anulação desse 100 não é brincadeira, não. Alô, Egílio! A coisa é séria. A coisa é séria. Mas, Quaresma, eu não posso me livrar disso? Pode. Depende das outras situações que você encarou nessa existência, se você qualificou o teu sentimento. Mas fica muito difícil a qualificação de sentimento quando você ignora aquele que está ao teu lado, aquela que está ao teu lado. Porque é um compromisso maior. Por isso o núcleo familiar. Faço-me entender? O núcleo familiar não foi composto simplesmente por acaso. O núcleo familiar foi um acordo entre todos que ali estão. E você desmanchou esse acordo.
Você passou a ser o mentor do desacordo, daquele desmanche no grupo familiar. Faço-me entender? É como se você estivesse numa empresa e tem um grupo que dirige a empresa. Mas nesse grupo que dirige a empresa, você está ali incluso. Você é um dos diretores. E de repente você comete um grave processo que você bota a empresa por água abaixo. Quem foi o responsável? Você. Ah, mas os outros mereciam? Certamente sim. Mas você se viu com o instrumento? Você vai ter que carregar a carga. A carga é tua. É difícil de compreender, mas não tem como fugir. Agora, você cometeu esse processo, procure qualificar o mais possível o teu sentimento para eliminar os 99. Ponto pacífico. Porque não há. É muito difícil. Existem vários. Mas a maior parte dos grupos familiares são espíritos já em dívidas do passado. E a gente sabe disso. A própria espiritualidade nos fala isso. Quer dizer, veio junto para eliminar essa dívida e continua com ela. É problema sério. Juntou para eliminar. Viva Cristina! Viva Cristina! Não é? Então, é isso. É isso mesmo. O Martinho Peralta diz no livro dele que 80% dos casamentos na Terra são provacionais. Perfeitamente, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A espiritualidade nos fala disso, é verdade. É verdade. São espíritos que já se conhecem do passado e assumiram o compromisso de se unirem para resgatarem aquele passado. Seja de que forma for, certo? Como filho, como pai, como avô, como tio, como neto, enfim. A coisa é séria. E é muito sério. Tem lá que parece que o lar é uma arena, não uma escola que educa, onde o coração está presente. Né? É só briga e acaba separando. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. Perceberam? Você compareceu. Vamos ver agora. A uns dirá o patrão: eis o prêmio dos teus dias de trabalho. A outros, aos infelizes da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que puseram sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a tarefa. Tem vaga, né? É isso aí. É ponto pacífico. Então, vai aí alguma coisa que vimos há pouco aqui, muito especial para nós que cometemos erros. Tentemos apurar o máximo possível com as situações que estamos vivendo, para ajustarmos o melhor possível o nosso sentimento, para procurarmos nos livrar do 99. E se não conseguimos nos livrar do 99, pelo menos de 90, pelo menos de 9. Faço-me entender? Temos tempo ainda, estamos aqui. Então procuremos afinar o nosso sentimento ao máximo com as situações que estamos vivenciando, para que esse sentimento não nos leve a ter que viver os 99 que ainda devemos, porque o sentimento já está ajustado. Veja como Deus é bom. Ele permite que com outras situações que não é aquela, você ajuste o teu sentimento e que não fique devendo aquela, porque o teu sentimento já está ajustado. Você elevou-se, você progrediu. Não é ótimo isso? Não é ótimo isso?
Aí, Quer dizer, eu não preciso passar por todos os resgates de coisas ruins que eu cometi. É como dizer isso. só precisamos ficar atentos para que não sejamos veículo para a infelicidade nem nossa nem de outro. Mas é claro, é isso aí. Acabou. E não sejamos reincidentes nos erros do passado. Mas não é só isso, é melhorar o sentimento. Melhorar o sentimento. É isso. Você melhora, você se livra de uma série de males que você fez. Porque se o seu entendimento já está apurado, aquele não precisa mais resgatar aquilo. Porque você já apurou o teu sentimento. Ou seja, precisamos ir além. Precisamos ir além do que fizemos no nosso planejamento. Do que planejamos. Vamos além do que planejamos. O filho é um filho rebelde. Compreenda-o ao máximo. Dê a ele tudo que você precisa dar em condições de educação. Tem alguém na família que tem um embaraço grande, procure dar-lhe todo o carinho possível, toda a ajuda possível, sem entrar na dependência. Bem entendido. Construindo tudo de maneira educacional. Lembre-se que nós estamos aqui para aperfeiçoamento moral apenas. Está no Evangelho. E então nós precisamos seguir esse caminho. E aí, o caixote está cheio de dívidas que eu tenho. Você elimina as dívidas do caixote. Acabou. Porque eu aqui fiz além do que eu precisava fazer. Eu apurei todos os meus sentimentos. Eu tenho a compreensão, a tranquilidade, o entendimento. Compreendo por que tudo foi feito. Compreendo por que essa pessoa é assim. Compreendo o que eu preciso fazer. Acabou. O homem pode amenizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme a maneira pela qual encare a vida terrena. O que estamos falando. O que estamos falando. Tanto mais sofre, quanto mais longa ele considera a duração do sofrimento. Tá aí. Tá aí. Então desconsidere a duração do sofrimento, melhorando o sentimento. E pronto. Aí bota um ponto final e a coisa vai fluir tranquilamente. Nós vamos parar nesta tela. Na próxima, essa será a primeira tela que veremos, dando continuidade ao nosso estudo, porque chegamos à nossa hora. Agora, aí é só um comentário de Kardec, não é a resposta dos espíritos mediante a pergunta. Isso é um evangelho. Pois é, são comentários de Kardec. Aí está na. Porque primeiro vem o texto evangélico, depois vem o comentário de Kardec, depois não, eu ainda não entrei nos comentários, ainda não estou lá. Ainda está na instrução dos espíritos? Ainda não estou lá nas instruções dos espíritos. Não. Por isso eu estou perguntando. Ainda não estou nas instruções dos espíritos. Depois tem o comentário de Kardec. Tem as instruções. Nós vamos E entrar. às vezes a gente vendo o texto, a gente mais. pensa que é Kardec ou os espíritos estão comentando? Não, mas Kardec, os espíritos, é tudo mesmo, porque tudo é um bolo só. A gente não pode separar um do outro. Não é exclusivo de Kardec, né? Não é exclusivo. A Valéria foi ali pegar o Evangelho para olhar. É porque os comentários de Kardec são maiores do que Foi, Valéria? a instrução dos espíritos. Hã? Só estou dando uma olhadinha. Porque olha só, na 222 são Qual é a dúvida? 222 são 9 páginas de comentários de Kardec. São maiores do que a instrução dos espíritos. Qual é a dúvida? Não, eu estou tentando achar esse Bora. quadro aqui no Evangelho. É isso. Sim, você vai ver aí outra linguagem, determinadas palavras, porque essa linguagem aqui é do Evandro. É a mais nova. É o do Noledo, né? Do Evandro Noledo. É mais recente. Eu trabalho sempre com o mais novo. É o mais recente. Você quer ficar com o mais velho, é problema teu, viu, Valéria? Eu trabalho sempre com o mais novo. Tem gente que guarda. Assim que foi lançada a nova edição pelo Evandro, eu fiquei. E tem uma outra edição de outros que eu acho pior ainda. Não gosto delas. Não, mas a do Herculano Pires é boa. A do Herculano Pires é boa.
Agora o Salvador Gentili é Meu irmão, Salvador Gentili é mais se você quer ficar com o evangelho do Evandro, do Herculano Pires, não tem problema algum. É bom, só que não está atualizado na linguagem. Eu não reparei, né? Se você quiser ficar com a linguagem do Guilherme Ribeiro, também o evangelho é bom, só não está atualizado na linguagem. E aprenda um detalhe importante. E quem chama atenção para isso não é Roberto Quaresma, sabe? É uma senhora, quando na Terra viveu, aprendeu demais, e hoje na espiritualidade ela dá o nome de Joana de Ângeles. E quando lançou no Evangelho a sua paciência, ela botou um espírito amigo. Quem fala isso é Joana de Ângeles. Eu canso de colocar, já coloquei aqui na tela, que aquele que não se atualiza se torna obsoleto, ultrapassado. E o Quaresma concorda plenamente com ela e bate firme nessa tecla. Porque eu jamais vou acreditar em você e deixar de acreditar em Joana de Ângeles. Se você quer ficar com a máquina de datilografia, é um problema teu. Eu jamais. Se aparecer uma tradução nova com a linguagem mais atualizada ainda, eu comprarei. E deixarei a do Evandro para lá. Por enquanto, a do Evandro é a mais atualizada, então eu fico com a do Evandro. Porque é o vocabulário do momento, o que está usando. Não, tá certo. E a linguagem progride. Tá certo. A linguagem progride. Tá certo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria das traduções, o não lido, eu não sei. Lá no final, nós estamos estudando a vida futura, né? A palavra purgatório, na tradução do Antônio Pereira Figueiredo, não tem mais, tiraram fora. Mas tem nas obras da codificação, purgatório. Purgatório não tem mais na tradução moderna, tiraram fora. E aí? A gente vai dizer que está errado? Não está. Bom, você, amigo, você interpreta da maneira que você desejar. Não, Roberto Quaresma interpreta da maneira eu também que gosto ele desejar. do Noleto, eu fico com o Noleto. Vamos ficar com o Noleto que é mais moderno. Então tá certo. Agora vamos elevar o nosso pensamento para terminar o nosso trabalho de hoje. Irmão maior, querido Mestre Jesus, como te agradecer tantos ensinamentos, como te agradecer tanta luz que passam, tantas luzes que passam a iluminar os nossos passos, os nossos caminhos. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado. Meus amigos espirituais, guias, mentores desta casa, guias espirituais de cada um de nós que aqui nos encontramos. Eurípides Bassanufo, como te agradecer, meu irmão, esse carinho. Muito obrigado a todos vocês. Nossa imensa gratidão pelo amparo, pelo auxílio, pelo carinho com que nos abraçam. Muito obrigado, queridos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.